Bem, boa noite a todos. Acho que eu vou começando. É, Essa é a terceira e última reunião sobre o artigo que fala da interioridade em Jacob Boehme, que já foi disponibilizado e que, bem, as duas reuniões anteriores consistiram mais numa exposição e hoje vai ser mais uma discussão, para a gente, né, já ter uma noção clara do que é o interior, a distinção sujeito-objeto, o que constitui essa interioridade em Boehme. Eu falei nas reuniões anteriores que o Boehme ele inaugura uma concepção de Deus muito inédita, assim, porque o Deus de que Boehme fala, ele é um Deus que atua a partir de dentro, né? O mundo exterior em Boehme ele é a externalização de Deus. Então, não é aqui panteísmo nem deísmo, né? O Deus não está dissolvido na natureza, que nem os grandes sistemas panteístas, né, que igualam Deus e o mundo, Deus é a história, como Hegel, como Spinoza. Mas Deus também não está lá em cima mandando, não está lá em cima, né, como um ser abstrato separado. Deus está agindo a partir de dentro. E como que a gente reconhece isso? Por analogia, porque nós mesmos, a partir de dentro, nós experimentamos uma dimensão ativa, né? Nós experimentamos uma dimensão, apesar de nós termos o nosso corpo enquanto objeto entre objetos, né? O corpo ele também é passivo. O corpo ele está sujeito às leis da natureza. O corpo ele sente fome, sente sono, ele tem uma certa passividade. Mas a partir de dentro nós reconhecemos em nós mesmos uma dimensão motora, uma dimensão que é causa, uma dimensão que é ativa, que é volitiva, a realidade do pensamento, da vontade, da liberdade. Tanto é que, por exemplo, nós atribuímos moralidade às pessoas, né? Nós não temos como atribuir moralidade a uma pedra, a uma planta, né? Um objeto, uma parede, porque por trás dali, né, não existe essa volição, né, essa decisão. Agora, por trás de nós mesmos, nós sentimos essa realidade interior. E essa realidade interior, apesar de não ser visível, ela é mais próxima do que mãos e pés, né? Ela é mais íntima mesmo do que o mundo sensorial, porque o mundo sensorial ele é intermediado pelos sentidos, né? Mas essa realidade não, ela é imediata. Nós aprendemos essa realidade é, antes mesmo de aprendermos o mundo, porque nós aprendemos a nossa experiência, nossa autoconsciência, né? Enfim, de estarmos no mundo, de existirmos como agentes, né? Como pessoas. Então, eu gostaria de refletir com vocês sobre esse versículo aqui, ó, de Lucas, que diz assim: o reino de Deus, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Bem, alguns pensadores, né, interpretaram isso de uma forma subjetivista. O Nietzsche, ele achou que isso aí estava dizendo que o reino de Deus ele é a sua bem-aventurança interior, né? Você está é, com essa graça, com essa felicidade e tal, reduzindo aí. Bem, alguns, por outro lado, levaram de uma forma totalmente objetiva, no sentido de que o reino de Deus está dentre vós, já está vindo, já está no meio de nós. E eu gostaria de apresentar aqui uma terceira visão disso. E se o dentro, na verdade, ele é a possibilidade de acesso a esse reino, no sentido de que apenas mediante o desabrochar dessas faculdades, que são faculdades interiores, faculdades como a faculdade moral, né, a faculdade do pensamento, da liberdade. Apenas por meio do desabrochar dessas faculdades, nós vamos reconhecer, nós vamos entender essa dimensão subjacente da realidade, apenas descobrindo ela em nós mesmos, em nossa realidade pessoal. Bem, essa realidade pessoal, ela sofre ataques, né, do mundo cotidiano, né, por toda parte. Nós somos esmagados a sermos reduzidos, seja a uma existência atomizada, né, enquanto mera engrenagem do sistema econômico, enquanto mera é, membros de uma classe, de uma nação, nós somos o tempo todo ameaçados de sermos atomizados, fragmentados, né, ou, por outro lado, dissolvidos na massa uniforme.
tanto o sistema totalizante quanto o sistema atomizante, eles nos divorciam, nos separam da realidade da vida interior, porque a vida interior, ela faz de você único, né? Ela faz de você responsável, ela faz de você agente, ela não deixa você se dissolver na massa, né, da coletividade, e nem você se desintegrar, se fragmentar. O que eu quero dizer com se fragmentar, né? São tantos entretenimentos cotidianos, são tantas distrações, são tantos estímulos, né? Uma coisa atrás da outra no dia a dia, né? Enfim, na internet, na política, na economia, que a gente corre o risco de perder a nossa coesão, né? De perder o nosso senso de unidade. Para a gente ter esse senso de unidade, a gente precisa exercer a vida interior. E está aí um caráter que distingue radicalmente a vida interior do mundo exterior. A vida interior, ela é algo que se exerce, né? A vida moral, né? A ação moral, a vida do pensamento, a vida da intelecção, a vida da vontade, ela é uma vida de exercício, é uma vida de ato. Então, a gente só tem como inferir por analogia que existe uma dimensão ativa da realidade Deus, se nós mesmos descobrirmos a nossa dimensão ativa em nós, o ato, né, a nossa capacidade de sermos agentes, em vez de sermos determinados pelas condições econômicas, pelas condições políticas, pelas condições históricas, por tudo que vem de fora, né, que nos constrange, que nos arrasta para lá e para cá, as distrações, os estímulos, né, enfim, as identidades, seja com a classe, com a raça, com a nação, as identidades impostas, né, de fora. Então, o cultivo dessa vida interior faz a gente descobrir a nossa pessoalidade, a nossa unicidade, algo que é só nosso, né? A vida interior, ela é privada. Olha aí outra distinção do mundo interior e do mundo exterior, né? O mundo exterior é o mundo da aparência, né, que está aí, que é o mundo do visível, mas a vida interior, a vida do espírito, ela é privada, só você conhece, né? Só você conhece as suas intenções, só você conhece é, o sentido moral por trás dos seus atos, né? Só você conhece a sua vontade mais íntima, mais profunda, e isso é inviolável. Ninguém pode, né? Por mais que você possa ser constrangido externamente, né? Alguém pode colocar uma arma na tua cabeça e te mandar fazer uma coisa, mas a tua liberdade interior, a tua vida interior, né? Quem você é no mais íntimo é algo que depende exclusivamente de você. Então, existe um caráter da vida interior, de ação, de ato. Enfim, se nós não descobrirmos isso em nós mesmos, nós vamos achar que nós somos apenas máquinas, né? Nós somos apenas autômatos, né? Que estamos aí para girar Só um instante, entrando, gente. Enfim, se nós não descobrirmos essa dimensão ativa, essa dimensão agente em nós mesmos, nós vamos pensar que somos apenas autômatos para reproduzir as engrenagens da vida econômica, da vida política, né, ou das distrações que nos são oferecidas para lá e para cá. Então, enfim, descobrir essa unidade interior, descobrir essa vida íntima, nos desconcerta dessa massa, dessa uniformização a qual nós estamos submetidos, né? Enfim, pela sociedade, pela economia, pela política. Enfim, apenas nos desconcertando, a gente vai descobrir o que tem de radicalmente pessoal, né? O que tem de único, de autêntico, né? E de ativo em nós. E só assim a gente descobre, né? A gente se relaciona com esse substrato da realidade, esse poder criador, esse poder de exercer, né? Esse poder ativo, em vez de apenas sermos determinados de fora para dentro, né? Seja pelos condicionamentos sociais, políticos, econômicos, seja também pelos vícios, pelas paixões, né? Só é possível cultivarmos a virtude, só é possível sobrepujarmos os vícios e paixões mediante o cultivo da vida interior. Porque tanto os vícios quanto as paixões, eles nos arrastam de nós mesmos, né? Eles exercem como se fosse uma força gravitacional que nos arranca do nosso próprio centro. É sempre algo que nos fascina, algo exterior que nós desejamos, que nós invejamos, que nós queremos, né? Ou seja, nós somos alienados de nós mesmos quando somos determinados de fora para dentro pelos vícios e paixões. Então, somente
no cultivo da virtude existe a liberdade, o potencial para a liberdade, porque a virtude é essa soberania da alma que, de dentro para fora, cultiva o seu poder ativo, o seu poder criador, é capaz de se despojar, capaz de renunciar. Victor, o som tá baixo, vou ver se eu consigo aumentar aqui. Bem, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo aumentar o microfone, só um instante. Bem, deu uma aumentada aqui, não sei se aumentou para vocês o som do microfone, tá melhor? Victor, ficou melhor um pouco? Aumentei nas configurações aqui, dá para ouvir bem? Ok. Bem, então, eu estava falando aqui sobre essa dimensão ativa, né? Sobre essa concepção de Boehme, de Deus no interior, né? Não de uma forma subjetivista, mas enquanto realmente o fundo da realidade, o substrato da realidade. E esse substrato nós somos capazes de conhecer em nós mesmos através da nossa vida interior. Porque na nossa vida interior nós encontramos esse caráter ativo, esse caráter volitivo, né? Do pensamento, da vontade, da ação, da moral. Então, por mais que o homem perscrute fora de si, isso é uma coisa que o Boehme fala em algumas obras. No Aurora Nascente ele fala disso. Por mais que o homem procure, vasculhe nas estrelas, né, no alto, ele não vai encontrar Deus. Né? Ele não vai encontrar Deus no mundo naturado, no mundo externo. Porque Deus é ativo, Deus é força, Deus é ato, Deus é causa, Deus é motor. Então, na multiplicidade dos fenômenos, você vai encontrar coisas particulares, né? Objetos, vai encontrar coisas causadas, vai encontrar coisas que se explicam dentro do mundo natural, né? Umas pelas outras. Você não vai encontrar o que fundamenta o próprio mundo natural. Como que você vai encontrar essa fundamentação do mundo natural? Essa fundamentação não está lá em cima, né? Como se Deus estivesse num trono em cima das estrelas. Boehme fala isso, né? Deus não está num trono acima das estrelas. Você vai encontrar esse substrato da realidade a partir de dentro, porque você mesmo, assim como você com o seu corpo participa do mundo externo, né? O seu corpo um objeto entre objetos, né? O seu corpo ocupa lugar no espaço, ocupa momentos no tempo, o seu corpo está no meio da multiplicidade fenomênica, mas a partir de dentro você experimenta imediatamente uma realidade, né? Você apreende imediatamente uma realidade diferente, uma realidade ativa, uma realidade de vontade, de pensamento, de vida moral. Então, é a partir da experiência desse mundo interior que você vai desabrochar as faculdades que são as faculdades divinas, que são análogas à causa primeira. Então, você precisa descobrir o seu poder causador para entender o poder causador do mundo. Descobrir a sua dimensão motora, ativa, o seu ser, para descobrir o motor imóvel do mundo, para descobrir a causa do mundo, né? O poder ativo por trás da natureza do mundo. Bem, como eu disse hoje, não vai ser tanta exposição, eu só estou introduzindo, então eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário da leitura ou das reuniões passadas que gostaria de trazer. Maria, se tiver algum comentário, pode ligar o microfone, pode participar, tá? Eu vou levantar aqui a mão, se não tiver alguém na frente, eu vou interagir. Eu acho interessante essa questão da divisão de um ser interior e de um ser exterior, o exterior, dado essas imersões no mundo, no oceano dos sentidos, né? Você está ali embebido
pelos sentidos, e você tem uma outra faculdade, um outro ser, que seria, pelo que eu entendi, uma essência divina, né? Uma centelha do incognoscível dentro da fagulha humana. Uma dúvida, até correlacionando isso, é que me parece, por vezes, semelhante ao conceito de Jesus e do Cristo, né? Tendo Jesus como o aspecto carnal, a matéria, e tendo o Cristo como o espírito do Logos que habitava aquele corpo. Né? É por isso que algumas filosofias, né, dizem que a Bíblia uma hora cita Jesus, o homem, e noutra cita o Cristo, a divindade, né, o ungido. A dúvida, a dúvida que eu tenho é se realmente esse conceito se cruza e se e da propriedade desse ser interior. O que seria exatamente esse ser interior? Muito bom. Bem, sobre essa distinção, né, é porque mesmo antes do nascimento histórico do Jesus, o verbo estava desde o início, né? Então, e esse verbo não é um objeto, esse verbo não é uma criatura, né? Esse verbo, o que é um verbo, né? Verbo é ação, é processo, né? Verbo é ser, verbo não é objeto, né? Então, essa dimensão interior, essa dimensão causal, essa dimensão motora, ou seja, sempre esteve lá. Mesmo que, né, quando ela veio ao mundo, através de Jesus, né, exteriormente não foi reconhecido, né? A luz brilhava nas trevas, as trevas não reconheceram. Por quê? Porque quem vê o exterior, né, quem viu o homem Jesus, não reconheceu essa dimensão, né? Agora, é, não é que sejam duas coisas separadas, né? É a mesma coisa vista sobre dois aspectos. O homem interior e o homem exterior não são dois homens, mas é o dentro do homem e o fora do homem, né? Fora do homem, nós temos, né, um corpo que se desloca no espaço, um corpo que é fraco, é vulnerável, sujeito à fome, sujeito ao sono, sujeito à concupiscência, né, sujeito ao tempo, à decadência, à mudança. Agora, a partir de dentro, nós temos um pensamento ativo que não conhece limites, né? O nosso pensamento abarca o universo, o nosso pensamento com seus conceitos, com seus universais, né? A nossa vida interior, com sua vontade, é tão misteriosa, né? Bem, e essa vida interior, né? Quando ela age no mundo externo, quando você só olha para o mundo externo, você só encontra relações naturais, né? Por exemplo, quando eu decido levantar meu braço, né? Se você só olhar o mundo externo, você vai ver apenas, né, a eletricidade que passa no sistema nervoso, que contrai os músculos e levanta. Olhando para o mundo externo, você só encontra causas naturais dentro do mundo externo. Por isso que, para você conhecer o mundo, que é o mundo espiritual, que fundamenta o mundo externo, você não conhece ele é, decompondo o mundo externo. Você não conhece ele com microscópio, com telescópio. Você conhece ele a partir de dentro. Como você mesmo, né, com o seu corpo está no mundo externo, ao mesmo tempo, você com a sua vida interior, você já está participando desse mundo interno. E você descobre esse mundo interno pelo exercício das suas faculdades, né? A sua faculdade moral, a sua faculdade volitiva, o seu pensamento, as suas decisões, né? Porque, veja, o que vem de fora você não tem controle, né? Se você nasceu com uma deficiência, se você nasceu com uma limitação, se você nasceu em tal país, em tal sociedade, você não tem controle sobre isso. Isso é o que vem de fora. Agora, o que você determinou de dentro para fora, isso sim é o que você exerceu, né? O que você decidiu, o que você escolheu, o que você pensou, o que você falou. E é aí que entra a dimensão do ato, né? Então, o verbo sempre estava lá, né? Mas esse verbo ele se manifestou externamente, ele se externalizou, ele se encarnou através do homem Jesus. Mas o verbo ele é eterno. Então, analogamente, do mesmo modo, né? Enquanto a nossa dimensão exterior está sujeita à corrupção, à decadência, né? E vai voltar para o pó, é feita do pó e vai voltar para o pó, né? O Boehme, ele acredita que como a nossa dimensão interior ela não está no corpo, ela já não pertence à matéria. Que assim, ó, muita gente acha que a alma ela está dentro do corpo, literalmente, como se tipo, como se assim, ó, o corpo ocupa
ocupa espaço, né? E dentro, literalmente, dentro tem uma alma encarnada, né? Mas isso seria tratar a alma como algo espacial, seria tratar a alma como um objeto substancial, né? E o que o Boehme pensa? O Boehme pensa que a alma, ela é invisível, ela já está em relação com o mundo invisível. Temporariamente, né, o corpo, né, e os sentidos encobertam essa realidade, mas nós podemos sentir essa realidade a partir do invisível em nós, que é a nossa vida interior. Então, para o Boehme, quando nós perdemos o corpo, o mundo invisível ele vai simplesmente perder esse véu que o esconde. Não é que a alma vai para o inferno, a alma vai para o paraíso, não. O mundo invisível ele já é o fundo do mundo visível, ele já é o substrato. E nós, toda vez que nós temos um ato moral, toda vez que nós estamos diante das tentações, né, dos vícios, das paixões, toda vez que nós escolhemos a virtude ou o vício, toda vez que nós escolhemos o pecado ou enfim, o bem, a verdade, nós já estamos no invisível e já estamos interagindo com o mundo invisível, né? E, enfim, então, nós podemos conhecer, por isso existe um gnosticismo no pensamento do Boehme, mas não é aquele gnosticismo no sentido lá das heresias antigas e tal. Eu digo literalmente gnosticismo, enquanto o oposto de agnosticismo, né? Para o agnóstico, a gente não tem como conhecer o fundamento da realidade. Né? Para o agnóstico, Deus, alma, são coisas que a gente não tem como investigar. É o que Kant pensa. Kant pensa que a gente só tem como conhecer o mundo fenomênico. O que está por debaixo, por trás, espiritual, invisível, não tem como conhecer. Está fora do nosso alcance. Boehme não. Boehme é gnóstico nesse sentido. Nós podemos sim conhecer o mundo invisível. Nós conhecemos através do invisível que é em nós, através do nosso mundo interior. Bem, alguém tem mais um comentário, alguma questão? Gostaria de levantar, discutir? Maria, pode falar. Não estou ouvindo, você está com o microfone ligado? Oi, tá me ouvindo? Oi, peraí, deixa eu desligar o treco aqui. Peraí. Ai. O termo que Jesus usa nesse caso, em Mateus 23, 26, seria entos, que ele usa outra vez, quando ele fala de interioridade, novamente, que daí seria... que tu usou na... Qual que citação tu usou naquele slide anterior? Eu usei Lucas 17, 20, Lucas 17, 21. Lucas 17, 20 seria entos, que eu acho que tem alguma conexão com a palavra ontos, ou seja, e daí ele usa em 23, 26 de Mateus, que seria algo como... Tenho aqui em grego, só que eu não quero me expor meu grego ruim, mas seria quando que ele xinga um fariseu por ele, questão moral, acho que ele seria começar a limpar o copo de dentro, ou seja, uma analogia para a verdade do ser, alguma coisa do tipo. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre qual o termo de Christos que nós estamos usando. Christos, não sei, meu Deus. A gente está usando um termo, a gente está pegando está lendo pela nossa ótica, ou a gente está lendo pela ótica de um judeu helenizado da época? Bem, na verdade a gente está tentando partir do Boehme, assim, partir do Boehme, do Eckhart, né? Porque essa concepção deles de interior e exterior, né? Dessa vida ativa e um mundo exterior, isso vai repercutir em toda a filosofia alemã. Então, a gente está tentando enxergar o mundo através das lentes deles, né? Para depois entender, né, como que isso alicerça muitos desenvolvimentos que a filosofia alemã vai tomar. Ok, alguém tem mais um comentário? Bem, aqui na imagem eu tenho uma gravura que foi ilustrada por um discípulo de Boehme, um alemão chamado Georg Gistel. Foi o primeiro que editou as obras do Boehme e publicou elas. Bem,
não temos como saber, né? Mas disse que o Gistel ele teve essas visões e ele representou dessa forma para tentar, enfim, ilustrar, para tentar ensinar. E curioso, né? Porque o Gistel representa aí o homem com 7 centros, né? Parece com a representação que a gente tem nas tradições orientais, né? Pelo menos no budismo tibetano e outras, no yoga, na Índia também, a gente tem essa ideia de que o homem interior ele tem 7 centros, né? 7 centros psíquicos, 7 plexos. E bem, o Gistel ele associa cada um desses centros com um planeta, né? Cada planeta representa uma virtude e um vício ao mesmo tempo. Por exemplo, ao mesmo tempo em que Vênus pode ser beleza, Vênus pode ser luxúria. Ao mesmo tempo em que o Sol ele pode ser uma doação, né, que doa a luz, que doa o calor, ele pode ser um orgulho que se eleva, né, que com seu brilho tenta que ofusca os demais, né? O Marte, ao mesmo tempo que pode ser coragem, pode ser a ira, pode ser cólera. Cada um dos planetas representa esse duplo aspecto. E aí, né, nós temos uma representação do homem que é arrastado pelos planetas, né? No mundo antigo, por que a astrologia era tão fundamental? Porque eles tinham uma visão de mundo determinada pelos astros, né? Tanto é que nas tragédias gregas é sempre o destino que vence. No Édipo Rei, no Prometeus, você tenta, né? Os personagens eles tentam, né, se sobrepujar, mas eles são colocados em seu devido lugar pelo mundo, pelo destino, pela fatalidade. E o cristianismo ele inaugura a possibilidade de sobrepujar esse mundo de dentro para fora, né? Então Cristo, quando ele morre na cruz, mesmo que o corpo, o Jesus histórico pareça ter perecido ali aos olhos carnais dos homens, né? Espiritualmente ele vence o mundo. No mundo interior ele reina sobre o mundo, porque ele reina sobre os vícios, reina sobre as paixões, reina sobre a carne, reina sobre o inferno. A gente vai ter essa representação na ilustração do homem renascido. Eu vou compartilhar aqui só um instante. Essa aqui é a ilustração do Gistel do homem renascido. O homem renascido, por mais que o corpo dele participe do mundo naturado, do mundo da natureza, né? Está representado ali pelo cachorro, tem um cachorro ali do lado, né? E tá escuro em volta. Ou seja, ele está no mundo temporal, mas internamente ele não é do mundo. Ele está no mundo sem ser do mundo. O coração dele ali está brilhando na ilustração, né? Por quê? Porque por mais que externamente ele esteja sujeito às misérias, esteja sujeito às vicissitudes, esteja sujeito às intemperanças, internamente algo dele não se sujeita, algo dele no invisível, no interior, nesse mundo que é mais íntimo para nós do que mãos e pés, né? Nesse mundo que é mais íntimo do que qualquer coisa natural, externa, existe ali uma luz, né? Existe ali algo que brilha, algo que não se perde, a virtude, né? A bondade. Então, esse é o homem renascido. O homem renascido, ele é o único homem capaz de se abrir para a dimensão moral do mundo, porque o homem que está opaco, esmagado pelos entretenimentos, pelas distrações, pela vida externa, pelas coisas externas da sociedade, do mundo frívolo, o mundo artificial, o mundo cotidiano. Esse homem, como ele não cultiva a vida interior e como não desabrocha em si mesmo a vida moral, ele é cego para a dimensão moral do mundo. Então, ele enxerga o mundo como algo fragmentado, como algo opaco. Apenas o homem que é capaz de conhecer a vida moral em si mesmo, ele é capaz de descobrir a realidade moral por trás das ações, por trás do mundo, por trás da relação com os outros, né? O homem que só vive da vida externa, ele está se animalizando, ele tá se reduzindo a ser uma máquina de estímulos e reação, né? De comportamento, de input e output, né? De prazer, buscar o prazer e correr da dor, né? Buscar as distrações, os entretenimentos e fugir de qualquer profundidade. Só é possível
se relacionar com a profundidade que há no mundo se nós mesmos cultivarmos a vida profunda em nós, a vida moral em nós, a virtude em nós. E esse cultivo se dá desabrochando a vida interior, descobrindo em nós essa dimensão ativa, essa dimensão que não se permite ser tragada, esmagada pelo que vem de fora. É uma dimensão que se determina de dentro para fora, né? A dimensão na qual a liberdade é possível, na qual nós não somos apenas animais sujeitos à vida biológica de sobrevivência e reprodução, fugindo da dor e buscando prazer. Nós somos capazes até mesmo de ir ao encontro da dor. Nós somos capazes até mesmo de vencer a carne. E se algo vence a carne, o que é isso que vence a carne? O que é essa força ativa, essa dimensão rica, essa dimensão pessoal, que não se sujeita aos vícios, que não se sujeita ao tempo, à carne, à matéria, em nós? Essa é a alma. E apenas descobrindo a nossa alma, a gente pode ter contato com o que é a alma por trás do mundo, né? Com o espírito que causa o mundo, que move o mundo, o motor do mundo. Descobrindo o lado causador, o lado ativo, o ato em nós mesmos, né? Só assim podemos, por analogia, conhecer o ato criador do mundo, o ato puro que é Deus. Bem, de um modo geral, seria isso, mas eu gostaria de deixar o tempo mais aberto para discussão mesmo. Gostaria de saber se vocês têm impressões, leitura, qualquer coisa que quiserem compartilhar, tá? Fiquem à vontade. Oi, Cristi, boa noite. Oi, Hermes. Então, né, eu ligo muito essa questão da regeneração, aquele livro O Peregrino, né? Quando aquele crente ele sai de casa e leva um saco cheio de coisas, né? E a partir do momento que ele vai vencendo as etapas da caminhada dele, o saco vai ficando mais leve. Ou seja, quanto mais ele se aproxima da verdade, mais leve ele fica. Ou seja, se sai do estado denso e vai para o estado em direção a um estado mais glorioso. Mas essa questão da interioridade, apesar de tudo que a gente sabe, que a cada dia a gente está mais próximo da morte do que da vida, né? Você caminha cada dia um dia menos da sua vida, pelo menos cronologicamente. Então, mesmo assim, você entendendo que para onde você vai pós-morte não tem nada a ver com coisas efêmeras, coisas materiais, que aludem aos 7 pecados capitais e outros tantos da modernidade, né? Mesmo assim, o homem tem essa dificuldade de entender ou de aceitar que ele vai sair daqui. Parece que até o último momento, até o momento derradeiro, ou o momento que ele fica doente, que ele começa uma luta pela sua recuperação, ele encara como as coisas materiais como fosse 90% da importância da sua existência. Então, por mais que você se baseie em algumas filosofias que pregam o contrário, mas sempre o homem está em função da matéria. Ele ainda designa pouco tempo a sua espiritualidade, né? Então, o que será que a nossa natureza tem que nos prende tanto ao mundo material, né? Essa era a pergunta que eu abriria para você. A matéria, o mundo externo, ele nos atrai, né? Ele nos apassiva. Por quê? Porque os sentidos, né, os prazeres, as distrações, tudo isso
é como se, como se, como posso dizer, nos tiram desse contato, que nem você falou, se a gente realmente cultivar a nossa vida interior, a gente vai se ver diante da finitude, né, diante da fragilidade, diante da riqueza e da vulnerabilidade, né? Enfim, e tudo isso, num primeiro momento, traz uma certa angústia, né? Traz uma solidão. E existe uma solidão, existe um silêncio, uma solidão que podem incomodar no início, né? E aí acaba sendo mais fácil se encher das coisas externas, né? Se distrair, se entreter e tal. Mas, apesar de no primeiro momento ser solitário, ser silencioso, ser angustiante, é só atravessando isso, né? O Boêmio vai dizer que para fazer luz tem que ter fogo. O Gisto também vai dizer isso. Então, para você chegar na luz, você tem que passar pelo fogo, né? Você tem que descobrir essa vida interior que vai desconcertar no primeiro momento. E esse desconcerto ele pode ser meio angustiante, né? Agora, você mencionou o livro, se eu não me engano, o Relatos do Peregrino Russo, né? Que é um livro que fala da prática da oração, né? E a oração, ela é o instrumento máximo da vida interior, porque a oração, ela movimenta todas as faculdades da nossa alma. A oração, ela movimenta o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa vida moral, o nosso verbo, porque a gente verbaliza, né? Seja orando internamente ou externamente. Ou seja, se por um lado uma lente, um microscópio, um telescópio são incapazes de investigar a vida interior, a oração, por outro lado, ela é o instrumento da vida interior. A oração, ela é o exercício máximo da vida interior, porque na oração você não está movendo externamente para fora, né, para as coisas mundanas, para as distrações, não. Você está se centrando, né, no seu próprio centro, se recolhendo e exercendo uma atividade que é puramente invisível. Então, é por isso que a oração ela é tão fundamental, né, em todos esses místicos, Boêmio, Gisto, Saint-Martin, porque a oração ela é exercer, ela é reunir todas as faculdades do espírito, né, unificar, porque no momento da oração você se unifica, você se concentra, né, em vez de estar disperso nos sentidos, nas coisas, nas ocupações, você se concentra no seu centro, a alma ela se unifica e ela exerce as suas faculdades, né? Então, se existe uma ferramenta, um exercício da vida interior, esse exercício é a própria oração. E veja, é só exercendo para descobrir essa vida interior. Toda a especulação, essas explicações aqui, né, são só para a gente entender a diferença, né? Mas para você efetivamente descobrir, se relacionar com a vida interior, você se relaciona exercendo, descobrindo, fazendo, cultivando. E a oração é o cultivo máximo da vida interior. Cultivo máximo. Né? Orando, você movimenta todo o potencial do seu ser interior. Enfim, por isso que a oração é o próprio caminho, né? Ela é a própria porta para você acessar esse aspecto da realidade, esse aspecto ativo, moral, né? Esse verbo da realidade, né? Na oração o seu verbo, né, particular, a causa segunda, ele tenta se relacionar com o próprio verbo que é a causa primeira, né? Com o verbo universal. Então, por mais que o corpo externo, né, que nem ilustra a gravura do Gistel aí, por mais que o corpo externo, né, esteja lá sujeito ao tempo, sujeito à morte, sujeito à fraqueza, na oração o coração ele está brilhando ali, ele tá reluzindo ali, e ele não se sujeita, ele não aceita se render, né, à carne, ao tempo e ao mundo. Então, o corpo está no mundo, mas o coração já não é desse mundo, né? No invisível, esse coração ele já não se permite ser acorrentado pelo mundo. Então, esse seria o homem renascido, né? Bem, eu vou ler as mensagens. Alô? Pode falar. Oi. Eu só queria complementar o que tu falou, que eu estive lendo recentemente um texto sobre exicasmo.
e é uma forma de oração, né? Um método, né? E uma forma de pensamento, uma forma de orar. E ele meio que falava a mesma coisa que o silêncio e que a meditação. Ele falou, você vai orar até você, não mais você orar, mas sim Deus orar em você. Né? Então, na meditação também se fala alguma coisa parecida, né? Que você tenta anular o seu eu para que Deus possa vir e operar em você. Né? Porque de você para Deus não tem nada para acrescentar. Somente Deus, deixando que Deus opere em nossa mente, nossa espiritualidade, enfim, né? E a oração através desse método do eficazmo fala mais ou menos a mesma coisa. Você vai orar até o momento que não é mais você que está orando, mas sim é Deus que está orando dentro de você. Achei bem interessante essa colocação. Sim, e por que isso, né? Porque do mesmo modo que o corpo ele participa da natureza pela sua materialidade, quando oramos, nós estamos participando da natureza de Deus, porque a natureza de Deus é ato, né? É motor. E quando nós oramos, nós estamos exercendo, né? Nós estamos ativando a nossa faculdade espiritual. Então, nós estamos participando da natureza, da causa universal. O nosso motor particular, nossa causa particular, nossa agência interior, né? Ela está participando da natureza da agência universal, porque ela está exercendo a faculdade análoga. Nós estamos ativando o nosso verbo, né? Então, o nosso verbo que é análogo ao próprio verbo, porque tem imagem e semelhança dele. Então, por meio desse exercício, nós estamos descobrindo e nos relacionando com esse verbo. Bem, eu vou dar uma lida aqui nas mensagens, esqueci de olhar o chat. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. A palavra que Jesus usa. A Maria tinha dito assim, ó, que Jesus xinga o fariseu, fala para ele limpar o interior, né, para que o exterior seja limpo. Tem vários versículos que falam de coisas assim, né? Tem outro, quando alguém pergunta sobre o que pode ser ingerido, né? E aí Jesus fala que não é o que entra, né, mas o que sai da boca, porque o que importa, porque o que sai da boca vem do coração. Então temos aí a ideia de que o que importa é o interior, que Deus perscruta o coração, né? O que come, deixa de comer, isso é do mundo natural, isso é do mundo externo. Agora, a sua intenção mais profunda, o ato moral, isso é do coração, isso é do mundo invisível, é do espírito. E é isso que é perscrutado, e é isso que é propriamente espiritual, né? Carlos Eduardo perguntou se os centros têm relação com as glândulas do corpo. Se existe uma relação entre os centros espirituais, né, e o físico e tal, os hormônios. Olha, o boêmio, o Gistel, eles não aprofundaram muito isso, mas na tradição oriental a gente vê muito isso sim, né, no taoísmo, no budismo tibetano, na tradição indiana, eles associam o físico, eles têm muito esse lado de trabalhar, né, o físico com o espiritual, então práticas de, enfim, cada um dos centros. Eu não sou iniciado na tradição oriental, então eu não vou saber te dizer com detalhes isso, mas essa relação é feita sim, né? E eu acho que isso também, de certa forma, é natural para nós, né? Por exemplo, quando nós sentimos certas emoções, nós as sentimos em certas partes do corpo, já reparou isso? Quando nós sentimos ansiedade, nós sentimos numa certa região, né? Quando nós sentimos um vazio, uma angústia, nós sentimos em uma certa região, né? Quando nós sentimos, enfim, quando nós nos sentimos bem, nós sentimos uma certa região, né? Quando nós nos sentimos felizes, assim, exalando, nós sentimos uma certa região, né? Acho que de uma forma muito intuitiva, nós meio que associamos já, né? Regiões a esses centros, mas, enfim, essa relação com glândulas, né, com hormônios, tudo, eu acho que é mais trabalhado pela tradição oriental. Então, a gente não vai ver muito isso aqui.
É mais o lado espiritual e simbólico mesmo. Bem, deixa eu ver o que mais. Se as escolas ascéticas buscam mortificação e o esvaziamento do ego. Sim, o Bruno tinha perguntado isso, né? Se nós devemos buscar. Tá. Se o Boêmio está propondo um caminho de esvaziamento, um caminho místico. Bem, tem uma diferença aí. Na segunda reunião, a gente falou dessa via apofática, né? Que tem no Dionísio Areopagita, né? Que tem em alguns místicos, né? Essa ideia de esvaziar, né? De não podermos conhecer Deus positivamente, né? Ou seja, tudo que nós dizemos é sempre limitado, né? Quando nós imaginamos Deus como um soberano, Deus como um pai, é sempre uma limitação humana. Isso é via apofática, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é uma via gnóstica, não é uma via agnóstica, não é uma via apofática, né? É uma via gnóstica, porque se nós somos análogos ao Ser Supremo, assim como nós participamos do mundo externo, nós temos internamente as faculdades para conhecer esse mundo interno, que é o mundo espiritual. Então é uma via de conhecer mesmo, conhecer exercendo, conhecer desabrochando, desabrochando essas faculdades, desabrochando a vida moral, desabrochando a vontade, desabrochando o pensamento, desabrochando esse silêncio e solidão interiores que, veja, não são silêncio e solidão externas, porque é possível estar no silêncio externo e internamente estar totalmente perdido, totalmente esmagado pelo mundo, pelos vícios e paixões, né? Também não é uma solidão externa, porque é possível estar sozinho, mas estar povoado, né, de tentações, de distrações, enfim, de fantasmas aí. Então, é uma solidão, um silêncio, uma santidade internas que mesmo estando no meio do mundo, não se permitem tragar pelo mundo. Então não é uma via é uma via diferente, é uma via gnóstica. A filosofia alemã vai herdar muito esse caráter gnóstico. Inclusive o Hegel e alguns outros vão falar abertamente do gnosticismo. Mas eu não estou falando aqui do gnosticismo enquanto heresia antiga. Eu estou falando do gnosticismo enquanto oposto de agnostos, né? Não é algo que permanece fora do nosso alcance. É algo que nós podemos conhecer, mas nós estamos procurando errado, né? Por que que nós não encontramos? Porque nós estamos procurando com as lunetas da razão. Nós estamos procurando o fundo da realidade, o fundo de Deus, da alma. Nós estamos procurando com lupa, com microscópio, com telescópio, né? Então a ciência diz que Deus não existe. A ciência vai lá no átomo, né? Disseca o átomo. A ciência vai lá, né, na célula, disseca as moléculas, né? A ciência vai lá nos confins da galáxia, né? E ela não acha Deus. É óbvio que não vai achar. Assim, os instrumentos do método natural, do método empírico, já deixam de fora a possibilidade de conhecer o mundo espiritual. Porque você só conhece o mundo espiritual você só conhece o mundo espiritual cultivando a sua vida espiritual, a sua realidade de pessoa, né? Que não é meramente átomo, molécula, corpo. Você, por trás desse átomo, molécula, corpo, organismo, tem uma realidade que ela não é palpável. A realidade da experiência, do pensamento, da vontade não é palpável. Você pode abrir um cérebro, né? Abrir os neurônios lá, procurar, você não vai encontrar ali a realidade espiritual. Então, os instrumentos da investigação natural, né? Esses instrumentos que só investigam o que tem massa, que tem volume, que tem peso, ou seja, número, peso e medida, né? Tudo que pode ser decomposto, que pode ser analisado, que pode ser, né, separado, esses métodos já não conseguem investigar o que não é natural, o que não é físico. Outros métodos são necessários. Métodos como a vivência, métodos como a experiência, métodos como a oração, como a gente disse aqui. Porque esses são instrumentos da própria vida espiritual. Somente instrumentos espirituais podem conhecer o mundo espiritual. Nenhum microscópio vai mostrar uma alma, nenhum telescópio vai mostrar Deus. Porque o fundo da realidade, o fundo espiritual, só pode ser conhecido através do nosso próprio fundo, do nosso próprio interior, que é espiritual.
Bem, por hoje seria mais ou menos isso, tá? O Manuel fez o comentário ali da oposição gnóstico-agnóstico, sim, seria mais ou menos isso, né? Da onde vem esse agnosticismo da ciência, né, contemporânea, né? Vem do modernismo. O Kant inaugura isso, né? Ele diz que não, a gente não tem como conhecer, né, as coisas, o fundamento, né? Deixa de fora. Vamos trabalhar apenas com o fenômeno que aparece para nós. E aí vem a ciência, né, materialista, a ciência fisicalista, que, claro, tem todos os seus méritos, né, na medicina, na biologia, na química e tal. A ciência materialista, ela é sem dúvida, é uma conquista da humanidade, mas ela não é capaz de perscrutar as coisas do espírito. Por isso, aí os cientistas, né, como os instrumentos deles não são capazes de lidar com essas coisas, né, eles já deixam de fora, como se não existisse, né? Engraçado, a ciência materialista, né, ela explica tudo, menos o materialista. Ela não explica o cientista, né? Ela explica, claro, o átomo, a molécula, ela explica, né, os astros, ela explica, mas o próprio cientista, o próprio materialista, enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa que tem uma vida interior, uma vida moral, uma vida né, de todo um significado de vontade, de liberdade, isso a ciência materialista não explica. Então, outros métodos são necessários, tá? Bem, deixa eu ver. O Hermes fez um comentário sobre o exicasmo. Vou ler o comentário do Hermes, tá? Mas a gente já está encaminhando para um fechamento. Quando se fala de exicasmo, pensa-se geralmente em um método de oração baseado na repetição infinita do nome de Jesus, método codificado no ambiente do Monte Athos, nos séculos 13 e 14. Trata-se da sistematização filosófico-teológica dada a essa corrente de espiritualidade por Gregório Palamas no século 14. Trata-se de uma corrente de espiritualidade que se identifica muito bem com a espiritualidade monástica. Essa corrente de espiritualidade prepassa os apotegmas. Acho que foi incompleto, Hermes, a mensagem. Não foi completa. Não consegui ver o final, da onde você queria chegar. Qualquer coisa você. Esse Oi. era um texto que eu Ah, tinha pesquisado e eu tinha colado ali, então de repente o site ali ele limita a quantidade de caracteres, então. uhum. Pode ser que seja aí. Bem, o Bruno fez o seguinte comentário, que gostaria de conhecer o conceito do Cristo, que no livro do Villermoz, sobre as duas naturezas, se refere ao Cristo conforme o dogma católico, da natureza humana e divina de Jesus. Mas há quem defenda que todo ser humano é um Cristo em potência, representado pela Sefira. Sim, bem, o ser humano ele é análogo, né? Então, ele tem analogia, né? Então, nós, dentro de nós, temos o nosso verbo, a nossa faculdade moral, a nossa vida ativa, né? Claro, nós somos causa segunda. Nós nunca podemos nos confundir com a causa primeira, né? Nós somos seres que dependemos, o ser nos antecede, né? Nós ingressamos nessa existência já como criaturas, né? Como seres segundos. Então, nós participamos de uma existência que é maior do que nós. Mas nós participamos dessa existência com a nossa própria existência, né? Então, assim como o nosso corpo ele está no mundo natural, nós temos algo dentro de nós que é análogo à causa do mundo. E esse algo que é análogo à causa do mundo é o nosso verbo, né? O nosso verbo ele não é a causa primeira do mundo, mas ele tem semelhança, ele tem imagem e semelhança com essa causa. E ele é capaz de conhecer essa causa. Mas ele não vai conhecer essa causa pelos instrumentos do mundo. Ele não vai conhecer com lupa, com lente, com telescópio, né? Ele vai conhecer com as suas faculdades, né, ativas interiores. Bem, essa é mais ou menos a síntese, tá, do tema do mundo interior. E, enfim, talvez a semana que vem, mais ou menos, eu passo qual vai ser a próxima temática. A partir disso, né, para a gente caminhar no entendimento da filosofia alemã. Da minha parte era isso por hoje, tá? Não sei se alguém tem mais alguma contribuição para fechar, ou se eu posso encerrar por aqui. Não?
Bem, então eu agradeço a todos, tá? Quem não conseguiu pegar o começo, eu vou disponibilizar a gravação. Eu estou postando todas as gravações num canal que eu criei só para quem, enfim, talvez por razões profissionais ou outras não possa assistir. Então, eu vou disponibilizar lá, caso tenham pedido quem chegou depois e tal. E eu ainda vou encaminhar qual que vai ser o próximo texto, né, para as próximas reuniões. Muito obrigado a todos, tá? Pela participação, pelas contribuições. E, bem, a gente segue na busca aí da verdade, tá? Da investigação da filosofia, né, da sabedoria, e na linha, né, que o grupo se propõe, a partir do Boêmio e a partir da filosofia alemã. Então, é isso. Boa noite a todos e vou salvar aqui o vídeo.